se isso é bíblico ou não, se Deus ele se agrada desse procedimento até hoje ou não, tá? Então nós gostaríamos que você desse a sua opinião, se você é dizimista ou não, se você acredita na importância da entrega do dízimo, para que a gente possa estar aqui orientando, capacitando, né? E trazendo uma resposta que seja plausível, né, para as dúvidas que muitas pessoas têm a respeito desse tema dos dízimos e das ofertas, tá? Você pode mandar seu questionamento, sua pergunta, seu comentário. Nós vamos estar aqui conversando bastante e eu creio que vai ser uma conversa bem esclarecedora para a sua vida e para a sua família. E hoje, aqui, né, o obreiro Claudinei, que está na técnica, cuidando das câmeras, do áudio. Deus abençoe, viu, Claudinei, pelo comprometimento, pela responsabilidade aqui com o trabalho do Pod Cristo. Amém? E agradecer também a pastora Elna, que esteve aqui essa semana passada, né, fazendo o programa dela, que é Saúde em Foco, e ela nos ofertou essas taças, essas lindas taças aqui, né, para a gente tomar as nossas águas. Amém? Aí tem água aí, viu? Você Tudo pode bem, tomar se você quiser, tá? Fica à vontade. Uhum. Eu lavei as taças aqui, viu? Tudo Tá bem. tudo certinho. Tá joia? Então você pode mandar sua pergunta, seu questionamento, tirar sua dúvida a respeito dos dízimos e ofertas. Primeira pergunta que eu faço aqui para o nosso especialista, né? É por que as pessoas têm tanta dúvida assim, a respeito se pode, se deve, se é coerente ou não, né? O que você acha que acontece na cabeça das pessoas, Oz, de ter dúvida a respeito do dízimo e da oferta? Pastor, eu acho que é bem simples, né, de entender isso, porque assim, quando toca no bolso, as pessoas já dão uma recuada, né? Porque querendo ou não, eu até entendo de certa forma que a questão financeira é o tempo de vida que a pessoa está gastando. Ela está trabalhando, né, para construir o patrimônio dela financeiro. Então, a partir do momento que ela sente que ela vai ter que abrir mão de algo, né, financeiro, ela tende a ser um pouco mais cautelosa nesse sentido. Mas, e também tem a outra questão, que às vezes pela boca de outras pessoas e não pela palavra, a pessoa tem experiências ruins e aquilo transforma a mentalidade dela. Ela entende que aquilo é prejudicial para ela. Então, assim, são vários aspectos que podem trazer uma ideia errada sobre dízimos e ofertas para a pessoa, né? Então, influência de outras pessoas, influência de maus doutrinas, né? E como que eu vou trabalhar lá, né, ganhar o meu pão nosso de cada dia com o meu trabalho suado e pegar ali um valor e dar na mão de um pastor que vai andar de limusine, Mercedes, né? Vai ter lá uma grande casa e eu moro de repente de uma forma simples, pago aluguel. Então existe muito isso é real, né? Isso acontece mesmo por causa da má administração de muitos, né? Alguns sofrem, né? É verdade. Mas eu queria assim trazer esse tema do dízimos e das ofertas para a palavra, para a gente poder entender como que funciona isso biblicamente falando, né? Então, assim, nós temos a primeira menção da entrega dos dízimos lá no início mesmo, com Abraão, né? Abraão, ele deu os dízimos a partir de uma vitória que Deus concedeu para ele. Eu queria ler um versículo aqui que fala sobre isso, né? Gênesis capítulo 14, verso 20, diz assim, né? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Então, assim, a partir de uma vitória, manutenção do templo, né, dos sacerdotes que estão trabalhando no templo, por que nós hoje temos que cumprir esse mandamento, sendo que foi um mandamento destinado para o templo, e hoje não tem templo, não tem sacerdotes no templo trabalhando, não tem mais ali os levitas, né, sobrevivendo desse dízimo, né? Aí entra uma questão muito importante, que muita gente não tem esse entendimento, né? Porque Jesus, né, para o pessoal poder acompanhar. Então, em Mateus 23, Jesus ele fala assim, irmãos, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça,
a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês estão fazendo certo de dar o dízimo, só que vocês estão fazendo errado de não praticar a justiça, de não praticar a misericórdia e de não praticar a fidelidade. Então, Jesus ele não está ali abolindo o dízimo. Ele está dizendo, o que vocês estão fazendo é certo, mas está faltando o outro lado da moeda, que é a misericórdia. Isso na igreja. Não seria assim, até inconveniente, falta de bom senso, falta de equilíbrio por parte das pessoas, as pessoas estarem congregando, participando de uma instituição religiosa, né, que tem custo de aluguel, tem água, tem luz, tem internet, tem comida que é servida ali, e as pessoas não ajudarem de nenhuma forma, né, que essa instituição ela continue funcionando? Sim, se for olhar para esse lado, sim, porque assim, dá a entender como se fosse um sanguessuga, né, que só vai ali para você buscar e você não entrega nada. O Evangelho ele fala bastante sobre isso, que a gente não deve reter nada para a gente, até porque a gente não vai levar nada daqui. E isso Jesus fala lá para Mateus, lá, né, em uma determinada parte da Bíblia, que para ele deixar a riqueza dele e seguir. É natural que você utilize de uma coisa, você acabe contribuindo para aquilo. Porque se você for analisar, às vezes você está numa situação boa de vida agora, e de repente há pessoas lá fora que estão precisando de uma cesta básica, né? E a igreja ela trabalha também nessa parte, né? Com a arrecadação de alimento, e para acabar levando o evangelho para outras pessoas, porque não é só de né, falar que as coisas vão acontecer. Às vezes a pessoa está ali com fome e está debilitada, e acaba que a sua contribuição pode ajudar. A pessoa olha para a gente de uma forma diferente. Olha, aquela igreja lembrou de mim quando eu estava num momento ruim da minha vida. Então deixa eu conhecer o Deus dela. Eu quero conhecer aquilo que é pregado lá dentro. Então o evangelho ele funciona dessa maneira, né? Que até as pessoas olhassem de uma forma mais assim lógica a situação, porque a gente não vem na igreja completamente preparado para as coisas, né? A gente às vezes vem debilitado, e nessa hora que a igreja nos ajuda, né, nos acolhe, às vezes na situação financeira ruim, e aí depois que a gente conquista a bênção, a gente deixa de olhar para essa forma. A gente só costuma ver sentido na igreja quando a gente está bem, mas quando a gente está... O trabalho funcionando, o trabalho da obra, porque tem esse lado natural, né? É verdade. Mas se for de Deus, Deus sustenta. Mas se não houver organização, não houver disciplina, não houver apoio, não houver pessoas ali envolvidas com o trabalho, né, não tem como, porque a igreja ela não é um templo feito por paredes, né? A igreja ela não é uma instituição que tem CNPJ. A igreja é algo espiritual, e ela vai acontecer independente de ter um local com teto ou não. Concordo. Né? São pessoas, se ela não tem um salário, se ela não tem um ganho para poder se manter, né? E eu já vi muitos pastores assim se sobrecarregando e não conseguindo dar conta dos afazeres do ministério, da igreja, porque eles tinham que estar trabalhando. Pastor, vem cá na minha casa fazer uma visita. Devolveu o dízimo. Onde que é da câmera? Ali, ó. Ah, tá. Então, né, obrigação nossa, né, dever nosso, né, o dízimo, ser dizimista, independente da religião, né, a Bíblia, né, ela mostra, dependente da cultura, né, da pessoa, você vai falar sobre espiritualidade, você vê que sempre tem uma oferenda, né, então isso é maravilhoso, porque Deus criou, né, essa forma de conexão. Né, vamos falar um pouco sobre espiritualizar um pouco mais o dízimo na conversa. Não sei, eu peguei o bonde andando aqui, mas, né, nós sabemos que é necessário a gente ter fé para dizimar, né? E o povo de Deus, né, é um povo de fé. O brasileiro é um povo de fé, né? Então, assim, é maravilhoso você poder dizimar, ofertar, né, na casa do Senhor, diante do trono de Deus, porque há uma ligação, há uma conexão, né? E a fidelidade, o Senhor, Ele busca a nossa fidelidade. Aquela passagem lá da viúva, né, pobre, ela foi e deu algumas moedas, né?
E ele falou, Jesus estava ali no templo e falou, né, que ela tinha dado. Então, e isso é para quem gosta, né, de administração. E a administração também é um talento, é um dom, né, que Deus nos dá. Então, ele começa a nos ensinar ali. Então, quando eu santifico, né, aquilo que eu tenho, quando eu me proponho a santificar por fé, né, e por obediência, que obedece quem tem fé, e a fé é a certeza daquilo que você não viu, mas você tem certeza que vai acontecer, né? Então, a gente traz uma saúde financeira para nós. Nós vamos aprender a administrar o pouco que a gente tem. E o pouco na mão de Deus se transforma em muito. E isso é maravilhoso, isso que eu penso. Amém, glória a Deus. Queria agradecer aqui a Sula Salles, que acabou de entrar, o Francisco, né, com a Cida também acompanhando. Ela está falando assim, boa tarde, jovens irmãos, a paz do Senhor, amém. Sula, Deus abençoe, tá? A Jéssica também, boa tarde, pastor. O Elias Deodato, Deus abençoe sua vida, viu, Elias? E também o nosso obreiro Claudinei, que está acompanhando tudo aqui, né, Claudinei? Que bênção, né? Aqui, a gente não está fazendo para o pastor, a gente não está fazendo assim só para o irmão, a gente está fazendo diante de Deus, e Deus está conhecendo o nosso coração, né? Aquele coração contrito, abençoador, é um coração que vai ser abençoado, né? E Deus, ele olha para isso, amém? Então eu queria que o Wallace falasse um pouquinho, já que a Márcia colocou essa questão de espiritualizar o dízimo, o que você enxerga como benefício espiritual através do dízimo? Tem muitos benefícios, assim, a palavra sempre fala para a gente que no momento de aflição Jesus está lá, né? E na hora boa também Jesus está lá também. Nesse momento que a gente consagra o nosso dízimo para Deus, né? A nossa oferta para Deus, é um momento, assim, eu não consigo explicar se a pessoa não tem essa experiência, a pessoa não chegou a ter esse compromisso com Deus, o que dá para sentir. Mas assim, ó, de bate pronto que eu vejo refletir, é a tranquilidade de você repousar a cabeça no travesseiro, sabe? De você confiar mesmo em Deus que, por exemplo, o carro quebrou, eu sei que vai acontecer de eu arrumar, se não for hoje, vai de entrega ali, que parece que é pouco, ou para outras pessoas é muito, né? Para quem não tem é muito, e para quem tem é pouco. Mas assim, Deus olha com carinho para aquele que faz de coração. Então, eu acho que ele sente prazer em não deixar a pessoa ter tormento, em não deixar o inimigo de fato, né? Como sempre foi pregado, de que o inimigo toque na vida financeira. E ainda assim, se vier a tocar, eu creio que a pessoa vai ter paz, porque ela sabe que aquilo vai passar, sabe? Eu tenho percebido isso acontecendo na vida de outras pessoas, na minha vida também. Então, eu acho que a maior prova de que Deus age quando a gente é fiel na questão do dízimo é que ele cuida disso, né? Ele cuida mesmo, e a palavra sempre fala que aquele que, né, igual a Márcia falou da questão da viúva lá que entregou um pouquinho, e Jesus olhou ali e falou, quem deu mais foi aquela mulher. Então, assim, Deus tem um carinho com essas pessoas, porque a gente sabe que o mundo está muito focado nessa parte financeira. A pessoa acorda desesperada para trabalhar, pensando, nossa, tem que pagar a conta, e às vezes deixa Deus de... Ele vai receber o coração, né? Vai dar um resultado a nível espiritual diante do Senhor. Você pode ter certeza disso, né? As suas moedas, os seus valores pequenos, eles têm o mesmo valor, né, de milhares de reais, de repente, de uma outra pessoa, porque Deus olha o coração. Por isso que a fidelidade não está associada a números, não está associada a grandes salários. A fidelidade está associada num coração abençoador. Então, eu gostaria de perguntar para a missionária Márcia se as pessoas podem, porque já perguntaram isso para mim, né? Se eu posso dizimar de uma outra forma, né? É algo sobrenatural. Fazer obra, eu vejo que é natural. E dizimar e ofertar no altar do Senhor é sobrenatural. E, né, sobrenatural pensar que Jesus, né, chegaram para Jesus, né, tem que dar dízimo, não tem? Aí ele falou, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo é de Deus. Então, são dois paralelos, duas coisas que andam junto. A caridade, né, e você ser dizimista.
você ter uma relação pessoal com Deus em relação ao dízimo. Eu sempre oriento em relação ao dízimo e ofertas para a gente ir até o Senhor, né, com o coração grato ali. Isso, né, vamos dizer, há uns 25 anos atrás, isso, né? Então, R$100, vamos dizer, uns R$300, não sei, pouca coisa. Mas Deus tocou, eu creio que ela me contou e ela chorou muito porque naquele final de semana o pai trouxe o filho e ainda aumentou a pensão para ajudar a criar essa criança que nem era dele, né? Uhum. Então, eu vejo assim, foi um testemunho de fé em relação a uma oferta no altar. Eu sei que orar dá certo, viu? Orar, mas às vezes Deus não responde, né? Do jeito que a gente quer. Mas é uma forma de você ter uma conexão com Deus. Mas precisa haver uma consagração? O dízimo já é uma consagração, né? Precisa haver uma consagração no altar daquilo que eu dou. Sim, o dízimo é isso. E Deus, ele quer ver essa disponibilidade na gente, né? Então, ser dizimista é o primeiro passo para você ser cristão, depois de aceitar Jesus como único e salvador. Eu creio. Ele foi lá, né? Aí Pedro estava preocupado ali o que ia fazer, né? Com o tributo. Ele vai e fala para Pedro ir até as águas, glória. E ele pega, né, de dentro da boca do peixe o que ele tinha que né, dar o dízimo. Então, as coisas de Deus é muito assim, sobrenatural mesmo. Nós temos que buscar esse sobrenatural de Deus. Eu vejo que a igreja está muito mecanizada, né? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus, aprender a viver no reino de Deus. Abençoar pessoas sem, de repente, trazer esse fruto no altar do Senhor, através de uma liderança, através de um sacerdote, né? Eu posso, de repente, estar entrando nesse conceito, nesse entendimento que, a partir do momento que eu abençoo, faço boas obras, Deus está se agradando. Então, eu não preciso de uma religião, não preciso de um pastor, não preciso de uma igreja. Eu mesmo posso, por mim mesmo, fazer o bem para as pessoas sem precisar estar associado a alguma instituição, né? Então, eu queria perguntar para você o seguinte, a importância dessa consagração, por exemplo, se as pessoas que têm esse conceito, porque tem muitas pessoas que de repente vão estar assistindo e vão falar, nossa, mas eu já ajudo fulano, eu ajudo crianças carentes, eu faço um trabalho de voluntário para alguém, então eu já tenho minha cota de participação no reino, né? Porque eu já sou bom para alguém ou para uma instituição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da consagração, de estar levando ao altar do Senhor, de estar, né, sendo feita uma oração ali de entrega por parte de uma liderança espiritual, se você acha que isso é importante para a pessoa ser abençoada, né, naquilo que ela está fazendo. O pastor acabou de falar. Para ter ideia, só completando, ó, até um satanista, irmãos. É verdade, isso que eu ia falar. Uma pessoa que ela não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode abençoar. Fazendo uma boa obra, né? Mas isso não quer dizer que necessariamente isso vai fazer algum sentido para ela no pós-vida, né? Porque ela só está sendo uma boa pessoa. Eu acho que isso é o dever de todo cidadão, na verdade, né? Ser uma boa pessoa, porque daí você não vai causar conflito nenhum para ninguém, né? Independente se é religioso ou não, isso é bom para o ser humano, né? Agora, é que nem a gente estava falando, quando a gente vai entregar o nosso dízimo ou a nossa oferta dedicado a Deus, é lógico que a gente tem que apresentar para Deus, não é como no passado, que como a gente conversou no início, que existia um ritual para você apresentar o dízimo e a oferta. Mas é claro que você vai apresentar de uma maneira grata a Deus, no sentido de, olha Deus, eu estou aqui apresentando meu dízimo, né, minha oferta, não numa situação de cobrança, né? Deus, eu estou colocando aqui, mas se o Senhor não fizer, mês que vem eu não vou colocar aqui não. Não, Deus, eu estou colocando aqui porque eu confio no Senhor. Eu sei que amanhã não vai faltar, porque a minha confiança está no Senhor. E falando de novo sobre aquela viúva, foi o que ela fez. Ela pôs o pouquinho que ela tinha ali
porque ela não sabia o que ia acontecer amanhã. Coloca Deus nessa situação, eu acho que Deus fala assim, ó, é que nem a gente falou, vou trazer refrigério, vou dar uma direção para as pessoas, porque Deus não quer ver ninguém perdido, né? Ninguém confuso. E Deus, ele trabalha nessa parte também. É, como a gente falou, é declarar que Deus é o nosso Senhor e Salvador através do dízimo e da oferta, né? Eu acredito que essa também seja uma maneira, não de pronunciar, mas de ação, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o dízimo, sobre as ofertas. Você concorda ou não com a prática do dízimo? Você acha que deve estar sendo dizimista ou não nas igrejas? Eu queria perguntar para a missionária o seguinte: a Bíblia, ela apoia a normalização, no sentido assim, o dever da prática do dízimo na igreja, ou seja... Aí você vai querer saber, né, por que tem o dízimo, né? Por que as pessoas vão até a frente, tem a oferta, tem igreja que faz campanha, né? E que tem uma oferta especial ali. É uma forma de exercício da fé, sim, né? Mas quando você pode estar na igreja e não ser membro da igreja. Ah, não, pastor, eu quero ser membro da igreja. O que precisa? Aí vê o regulamento lá, né? Se tem que ser dizimista, não. Mas eu, particularmente, antes mesmo de ser membro da igreja, eu já aprendi, né, desde pequena, que a gente frequentava a presbiteriana, que era profético, né? Aquela ação, né, de levar até o Senhor. Nunca ia para a igreja de mãos vazias. A minha mãe sempre ensinou isso, né? A Bíblia também ensina isso, que a gente não deve nunca ir na igreja de mãos vazias, né? Seja né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas não vou dizer que por ser dizimista não vai passar perrengue na vida, vai passar. Passa. Então nós temos que aprender, mais do que ser dizimista, administrar aquilo que fica na nossa mão. Então nós não podemos gastar mais do que a gente ganha, né? Tem que ter os pés no chão, tem que ter um conhecimento que a palavra nos orienta. Amém? Então nós temos que ter um equilíbrio. Né? Vou deixar as contas de água e luz e vou dizimar tanto. Não, por isso que o próprio Cristo falou, né? O Novo Testamento vem falando, né? Que tudo que você propor no seu coração, você vem e traz na casa do Senhor. O importante é servir. Amém? O importante é você praticar a fé, você sentir que aquele... Né? Tem a questão também dos devoradores, dos demônios, né? Que pode estar ali, né? Corroendo, né, tudo aquilo que você... porque no, né, vem no falando, mundo, né, a Bíblia fala, né, do devorador, né, dos demônios. Né? Só que as pessoas não têm muito essa noção, né, de acordo com a palavra, e até que ponto pode haver alguns exageros a ponto da gente ter que questionar. A gente falar, olha, isso aqui já está fugindo um pouco do equilíbrio, né? Aí não seria exagero, seria exploração. Pra você ter ideia, na Europa, tem países na Europa que você já chega na Europa e você tem que já paga o dízimo pro governo. É um assunto mais sério, né? Sim. Então, mas viu, Alice, né, isso não pode ser feito nem fora nem dentro da igreja. Muito menos dentro da igreja, né? Isso é absurdo. Viu, Alice, o que você acha que a pessoa deveria fazer de procedimento para evitar esses exageros assim que podem vir a acontecer? Olha, se a gente for olhar na Bíblia, a gente percebe que, por exemplo, aqueles que pregavam a palavra, eles não tinham luxo nenhum. A gente consegue observar Deus nesse sentido. proveia, né? Até mesmo Jesus, sendo Jesus, ele era carpinteiro, ele tinha uma profissão. Paulo, né? Paulo que era construtor? Paulo, ele era vendedor de panos, né? Ele de tendas, né? De tendas, né? Pedro era pescador. Sabe, assim, tudo bem que depois que Pedro abandonou a profissão, né, para fazer o evangelho. Mas a gente consegue perceber que, em algumas situações, eles tinham habilidades físicas ali para eles conseguir, pelo menos, um pouco de dinheiro para sobreviver. Mas eles também dependiam de doações, né? Jesus falava, inclusive as mulheres, né, no começo, as mulheres, né, sustentavam, né, a o obra, evangelho, é verdade. E no começo da igreja primitiva, eles não davam 10%, eles davam a vida inteira, davam tudo, né, e repartia com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que precisavam, né. E no mês a gente está ali em grupo, né, evangelizando, levando alimento, então tudo exige da gente um custo. E a palavra fala, né, porque tem que ter um sacrifício. Né? Mas um sacrifício é muito pouco, né, o que a gente faz
perto do que Jesus fez por nós, né? Então, assim, a gente tem que... a palavra de Deus fala isso, então vamos seguir Jesus, vamos seguir a palavra de Deus, né? Jesus não concorda com esse tipo de usurpação, esse tipo de constrangimento, de ficar forçando as pessoas a fazer aquilo que ela não quer. Não, então isso não é de Deus, não vamos fazer, né? Então, assim, é muito bom trabalhar na ótica, né, de Jesus Cristo, seguir Jesus. E ele fala, né, vai de 2 em 2, não leva nada, leva uma troca de roupa e olha lá, né? Então as pessoas falam, mas como é que vamos viver, né? Mas Deus, ele supre. Quando você tem um projeto de vida, um projeto que envolve outras pessoas, que envolve, né, a solidariedade, né, um amor, né, e norteado pela palavra de Deus, é maravilhoso. Tudo tende a dar certo. Amém. Agradecer o pastor Edmar que está assistindo, Pedro Henrique Walker, né? A pastora Cida também que entrou, a Valéria, Deus abençoe sua vida, Valéria. Tô aqui. Bem, viu, Wallace? Existem os exageros, né? Que as pessoas, é visível, né? Quando a gente vê que as instituições elas estão com grandes fortunas, né? Fortunas e a gente percebe que pastores estão vivendo uma vida de milionário, né? Isso aí está fora do que a Bíblia ensina. Só que existe também o outro lado, que é o dízimo e a oferta que não está sendo colocado ali, não está dando para cobrir as despesas, né? Então, como achar esse equilíbrio? Porque às vezes o pastor fica lá, vamos fazer a campanha da cesta básica, a campanha para pagar a conta de água da igreja, a campanha para pagar a conta de luz, campanha disso, campanha daquilo, porque o povo não dizima. E às vezes a gente, vamos fazer uma festa, aí o irmão vai lá e ajuda na festa, compra lá um salgado, compra um refrigerante, mas na hora de dizimar e ofertar ele não dizima. Eu vejo que isso é espiritual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Alice, sobre isso, sobre essa questão assim, de repente o dízimo não ser suficiente, porque se ele é uma coisa bíblica, algo que vai abençoar as pessoas e que vai prosperar a igreja também, como fazer quando isso não acontece? Né? Mesmo que a igreja seja uma igreja que prega o evangelho, que esteja numa linha ali de acordo com a palavra, o que a igreja pode fazer, ou a liderança pode fazer para tentar resolver esse problema? Olha, pastor, nesse caso, quando a pessoa ela consegue comprar um salgadinho e não consegue ofertar e dizimar, eu creio que ali não houve um arrependimento da vida passada dela, porque a gente consegue ver que o Deus dela ainda está no bolso, né? Ainda é o dinheiro, porque não está saindo do coração dela, ela está comprando um salgadinho porque ela vai encher a barriga dela, né? E você vê que para ela é um peso fazer isso aí. Agora, com relação ao que deve ser feito, até isso foi um objeto de discussão não discussão de briga, mas de debate entre um amigo meu. Ele falou para mim que quando a igreja tá com poucos ofertantes, né, poucos dizimistas, ela vai quebrar, e que assim ele prefere ter uma igreja cheia de dizimistas, mas que não entende a palavra, mas com o templo aberto, do que poucas pessoas dizimando e não está conseguindo manter. Eu já olho para isso de uma forma diferente. É sobre a quantidade, né? Eu prefiro, no meu caso, é uma questão pessoal, eu preferia estar pregando num quartinho para 3 pessoas, mas elas estão entendendo e elas ser salva, do que eu pregar para um monte de gente, a igreja bonita ali, confortável, e depois diante de Deus falar para mim, mas as ovelhas que eu deixei para você, cadê elas? Né? Então, assim, o que pode ser feito, do meu ponto de vista, e eu acho isso importante, até isso já foi falado aqui, sobre a questão de não haver divisão em igrejas, né, com placas e nomes diferentes, não haver divisão nesse sentido. Se crê no mesmo Cristo, eu acho que é conveniente para o pastor procurar ajuda nesse sentido, e também, quando for necessário ele ajudar, que seja ajudado, que possa ajudar também. Então, existem outras formas também. Eu vivi um tempo na Sara Nossa Terra em que havia campanha de arrecadação, a gente vendia bombom, essas coisas. Eu acho que isso vale a pena. E eu penso, é o meu ponto de vista, se o pastor consegue contribuir trabalhando, se ele não trabalhava, ele só vivia da obra, se ele tem força física, eu acho que é justo que ele trabalhe também para ajudar. Aí as outras questões vão ficar de lado.
né? Como a questão de visita às casas, né? Mas aí vai ter que haver um equilíbrio e eu acho que ele tem que apresentar isso diante da igreja. Olha, eu não estou conseguindo fazer tanto por estar acontecendo isso. É uma questão, eu acho que mais de jogo de cintura, acredito ali, na situação. Porque eu creio, isso é uma questão de fé. É como eu falei pro meu amigo. Cara, se você não acredita no Deus que você está pregando, que ele vai manter aquela porta aberta, larga a mão. Deixa a Bíblia de lado, porque você não acredita na Bíblia que você está lendo. E aí ele falou para mim que eu estava errado no meu modo de pensar. Eu falei, cara, mas então eu não sei que fé que é essa que você tem. A gente tem, às vezes a gente tem pouca fé, mas se a gente não depositar essa pouquinho de fé que a gente tem, a gente dá para falar que a gente não está salvo. Você só fala que você está salvo da boca para fora, então. Então, é tão complexa essa questão, Alice, porque existem igrejas que elas vão trabalhar num perfil, numa linguagem e numa necessidade que vai atingir os empresários. Pessoas que de repente têm condição de ajudar a igreja e fazer com que a igreja cresça, consiga alcançar mais pessoas. Mas vai ter igreja que ela vai atrás dos excluídos. E aí o que vai acontecer? Os excluídos, eles vêm sem emprego, vêm sem renda, vêm precisando da igreja de uma cesta básica, precisando para pagar uma conta de luz, de uma água, né, uma internet, que seja. E aí a igreja fica ali numa situação, nossa, como que eu vou fazer? Porque eu tenho que ajudar o irmão. Tem que pregar. E as pessoas precisam dessa ajuda e a igreja não tem condição, né? Então existem igrejas e igrejas, né? Aí tem que analisar o perfil, a linguagem, o que a igreja está se propondo a fazer, qual foi o chamado do pastor, né? Porque se o pastor ele é um coach, ele vai trabalhar filosofia, vai trabalhar de repente conceitos que vão atingir a necessidade de pessoas que têm condições financeiras, né? Talvez a igreja consiga perpetuar durante muitos anos, porque vai ter pessoas para estar ajudando. Agora, as pessoas que não conseguem ajudar a igreja de alguma forma, ou a igreja tem que ajudar elas, né? É uma igreja que sempre vai passar por dificuldades, porque ela vai atingir um público que não vai alimentar a igreja financeiramente, né? Mas é claro que, tudo bem que você não concorde, mas... Não, quero falar. Pode falar? Pode falar. Espiritualizando mesmo, né? Tudo. Primeira coisa, eu vejo assim, se existe um grupo, né, que não quer ser dizimista, não acredita no dízimo, não quer obedecer a palavra, então nós temos que pregar, nós temos que levar o conhecimento, né, para a pessoa, porque a palavra fala assim que nós perecemos por falta de conhecimento. Então um dos objetivos da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos que aprofundar no evangelho e pregar o evangelho e buscar o Espírito Santo para que as pessoas sejam tocadas no coração, para que elas queiram aprender, se reeducar na palavra de Deus, para aprofundar na palavra de Deus, porque Deus ele não se agrada de ver a pessoa passando fome, né, na rua, sem destino. Eu creio que Deus não se agrada disso, né? Então nós temos que aprender a viver a palavra. Nós precisamos aprender a viver realmente o que é esse dízimo, porque a palavra fala assim que Deus ele tem prazer de abençoar, né? Ele tem prazer de nos abençoar. E ele fala que a bênção dele enriquece. A bênção de Deus, a autoridade de Deus sobre nós vai nos enriquecer. Não que a gente quer ser, né, bilionários, mas a ponto de estender a mão aos outros e vamos junto, vamos descobrir estratégias, né, dentro da palavra de Deus, para que o mundo espiritual se mova a favor daquele que clama. Amém? Então eu vejo assim, né, existe um objetivo dentro daquela cultura, né, dentro daquele contexto, para que tenham pessoas que é contra o dízimo dentro da igreja, e isso é espiritual. E isso eu acredito que é uma ação demoníaca na mente da pessoa, cauterizando a pessoa, de repente por causa de pecados, por falta de oração. Então a igreja é um organismo vivo que precisa ser cuidado. E o cuidado, quanto mais complexo, mais caro ele é, em todos os sentidos. Porque nós temos que entender que nós viemos do espiritual, mas nós estamos no natural, nós estamos na terra. Então como nós vamos estender a mão, né, para as pessoas que a sociedade não está conseguindo sozinha
resolver os problemas da sociedade sem a ajuda da igreja. Só um minutinho. Eu sempre, desde a faculdade, eu fiz enfermagem, né, o pessoal sabe. Eu questionava, né, por que nas estatísticas brasileiras não apresenta o número de ações sociais que a igreja, tanto a católica como a evangélica, como outros segmentos do cristianismo, por que não é mensurado dentro da estatística social do Brasil? Você sabia que não tem estatística de quantas cestas básicas de cada igreja realiza, quantas bandas, né, musicais, religiosas que estão sendo produzidas, o papel da igreja em si no Brasil, vamos falar Brasil, né, não é mensurado quando conta. Entendeu? Não tem reflexo, só fala do que a prefeitura faz, do que o Estado faz, do que o governo federal faz. E não. As pessoas são tiradas das drogas. Exatamente. O papel, a igreja, ela age, até mesmo como o pastor fala, como um hospital espiritual, né? Como nós somos irmãos, uma família espiritual. Então, é necessário que o mundo, né? Nós, como seres humanos, comece a perceber como que é importante a questão financeira para direcionar projetos dentro dessa cultura do céu. Viu, Márcio? Mas o que eu estou querendo dizer, que você foi indo para um outro lado, é o seguinte, por exemplo, você vai lá na África, e existem vários vídeos na internet, você pode ver lá. Os africanos, a maioria deles estão cultuando a Deus com sinceridade, coração contrito, fazendo a obra sem teto. Sem teto. Sem teto. Mas Deus provê, Deus provê. Então, mas é isso que eu quero que entendam. Vão haver igrejas que elas vão viver ali numa situação delicada financeiramente, e Deus vai permitir que isso aconteça porque eles estão ganhando pessoas que não têm recurso nenhum. Entendeu? E vai continuar daquela forma ali. Poderia um empresário ver um vídeo daquele e falar, olha, eu vou investir, vou fazer uma igreja para esse povo. Mas tem muita gente que investe. Poderia Deus colocar no coração da pessoa ir lá, ofertar e construir uma mega igreja? Poderia. Perfeito. Mas Deus, ele está trabalhando daquela forma ali. Exatamente. Então sempre vão haver igrejas porque é sobrenatural. Porque é sobrenatural. Vão ter recursos, porque o chamado da liderança do pastor é voltado para ganhar empresários. E vão ter igrejas que vão ter dificuldade financeira, porque o chamado do pastor da liderança é ganhar pessoas simples, que não tem recurso nenhum, entendeu? Então Deus, ele trabalha na multiforme maravilha dele, de formas diferentes, alcançando pessoas diferentes, verdade. Entendeu? Então essa questão da igreja, ela passar por luta financeira ou não, tem muito a ver com o chamado do líder. É verdade. Isso é uma situação comportamento, é comportamental. Então, porque senão todas as igrejas seriam abençoadas, todas seriam megas estruturas, né? Com certeza. Então tem muito a ver com o chamado do líder. A Eliane também entrou, Deus abençoe, Eliane. Irmãos, nós estamos indo aqui para o finalzinho, né? Porque o Wallace tem o trabalho dele. Então eu queria só colocar aqui, biblicamente falando, que a gente fez um resuminho no início, eu queria novamente repassar esse resumo, para tirar qualquer dúvida sua a respeito da palavra. O que a Bíblia ensina? Então, voltando lá no início, quem foi que fez a primeira oferta diante de Deus? Caim e Abel. E por que eles fizeram? Porque eles queriam ter intimidade com o Senhor. Então, quando eu oferto, eu gero uma intimidade, eu gero uma reação de Deus para comigo, tá? Então, Deus rejeitou uma oferta e aceitou a outra. Então, Deus, ele pode aceitar o que eu estou ofertando, como ele pode rejeitar o que eu estou ofertando, porque ele vai analisar o coração, né? Depois a gente vê Abraão também dizimando aos pés do sacerdote, né? E quando Melquisedeque. Quando Abraão faz isso, irmãos, Abraão, ele institui um padrão que agradou ao Senhor, porque ele venceu uma guerra, ele pegou os despojos da guerra, ofereceu aos pés de um sacerdote, que muitos dizem que é o próprio Jesus ali, né? Os teólogos dizem isso. E ali Deus aceita um padrão que o homem começou a desenvolver, não foi Deus, o homem começou a desenvolver. E ali Deus institui, através da lei de Moisés, um padrão para abençoar os levitas, né? Os sacerdotes da tribo de Levi, que vem da raiz de Arão, né? Para que todos os levitas se focassem no trabalho do templo, da igreja.
E aí muitos dizem, pastor, mas lá no Novo Testamento, Jesus ele vem para cumprir a lei, então não precisa mais dar o dízimo oferta, porque o dízimo era para sustentar os sacerdotes, não existe mais templo, não existe mais sacrifício, então não precisa mais dar o dízimo. E aí a gente falou aqui no início, Jesus veio cumprir a lei das exigências que eram feitas no templo, não as leis morais. As leis cerimoniais Jesus cumpriu. Jesus é o sumo sacerdote agora. Não existe um homem entrando lá no Santo dos Santos, existe Jesus. Nós temos livre acesso diante de Deus através de Jesus, porque ele rasgou o véu. Então as leis morais continuam, né? A lei lá do Antigo Testamento, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não adulterarás, isso continua para a minha vida, para a sua vida, né? E nós lemos aqui um versículo que o próprio Jesus falou, eu queria ler de novo, para vocês não perderem o raciocínio aqui, que fala em Mateus, né? Onde Jesus ele fala com os fariseus. O que os fariseus estavam dizendo? Ó? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Então Jesus, né, ele está falando, olha, vocês estão cumprindo parte do processo, que é dar o dízimo. Ah, mas está dando dízimo de alimento, não está dando dízimo de dinheiro, né? Volto mais uma vez a dizer, irmãos, no Antigo Testamento existiam várias ofertas que eram dadas, vários dízimos, né? Na época de Salomão principalmente, e não existia ali a prática do comércio financeiro como existe hoje, né? As pessoas elas plantavam aquilo que era plantado, era recolhido uma parte para abençoar os levitas, né, abençoar os sacerdotes. Então hoje a gente tem a moeda, hoje você tem o Pix, hoje você tem o real, você tem o dólar, você tem o euro, você usa para abençoar. Mas você pode trazer na igreja também um alimento, você pode trazer uma roupa, né? E nada impede que seja feito isso. Mas hoje a gente vive com uma moeda, né? Na época de Jesus tinha moeda também, né? Tanto o que dinheiro antigamente era barganha, né? Muitas vezes. Né? Lá no início sim, né? Mas depois já foi utilizado. Tanto que Caim e Abel ofertaram alimentos ao Senhor, né? Não ofertaram. Abel ofertou uma ovelha, né? Um sangue derramado que tipificava Jesus, por isso também ele foi muito aceito, né? Porque tipificava o sacrifício de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão cumprindo algo que Deus se agrada, que é o dizimar, mas vocês não estão tendo misericórdia, fidelidade, justiça, então tem que ser tudo. Não adianta eu vir dar o dízimo e não ser amoroso, não ser fiel, né? Então é importante ser isso. Justa. E o apóstolo Paulo ele fala em vários momentos, né, que Deus ama quem dá com alegria, que o sacerdote é digno do seu trabalho, como a gente falou aqui. Não adianta o pastor querer trabalhar, cuidar da casa, da família, pagar conta, sendo que ele tem os afazeres da igreja, não vai ter muito equilíbrio nisso. A gente viu vários pastores que trabalham muito e que não conseguem cuidar da igreja, não conseguem cuidar da necessidade dos membros da igreja, né, no aconselhamento, discipulado, na oração. Então, o obreiro é digno do seu salário, né? É lícito, biblicamente, o pastor ser assalariado. Aqui nós não somos, né? Mas se Deus abençoar no futuro, a gente quer abençoar até obreiros, para que eles possam estar 100% envolvidos com a obra, que aí sim a gente vai poder atingir a necessidade de todos. Agora, muito importante isso aqui, irmãos, ó, se você não tem convicção de fazer, não faça. Porque se você fizer, como o Wallace colocou aqui, breganhando com Deus, Deus não vai receber. Se você fizer porque o pastor impôs, você também não vai ser abençoado. Então, assim, o seu coração tem que estar realmente nesse conceito. Eu não sou um avarento, eu quero abençoar o reino, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar a vida do pastor, da liderança dessa igreja, eu quero que Deus se agrade de mim por estar investindo, né, na obra do Senhor. Então eu faço de todo o coração, sem pensar até em nada em troca. Eu sei que a minha vida é dele, o meu salário é dele, o meu emprego é dele, é ele que cuida de mim. Então eu faço em gratidão ao Senhor. Se eu tiver esse entendimento, com certeza eu vou ser abençoado. Amém? Então, se você não tem esse entendimento ainda, que você busque essa revelação em Cristo, para que você possa fazer com alegria,
que é o que o apóstolo Paulo ensina. Amém? Então eu gostaria que o Wallace desse as suas considerações finais, a missionária Márcia também. Amém. É o que o pastor estava falando, a gente vê na Bíblia que até para tomar a ceia, né, para a gente ceiar, a gente tem que ter assim, o discernimento e saber que não é de qualquer jeito. Então o nosso dízimo, a nossa oferta tem que ser entregue com o coração voltado a Deus. Não é, como o pastor acabou de citar, de uma forma a cobrar a Deus por alguma coisa, porque Deus não deve nada para a gente, mas é uma forma de demonstrar a Deus, a gente está sobre o seu cuidado, né? A gente não tem medo do que vai acontecer amanhã. A gente vê lá nas cartas lá de Paulo, lá, né, que a igreja ela era sustentada, né, em outros lugares através dos dízimos de outras pessoas. Então, assim, é de extrema importância que tenha esse entendimento. Eu acredito que até deveria, mas é um ponto de vista meu, eu acredito que deveria ter até mais um ensinamento no sentido de dízimo e oferta nas igrejas, que eu acho que é uma forma muito rápida, e algumas pessoas necessitam ter um entendimento, né, e não é assim rápido que a pessoa entende, mas é necessário que a pessoa venha também querendo entender e não olha aquela pregação de dízimo e oferta como ela vai pedir o dinheiro para mim. Não tenta entender aquilo que está sendo dito para que alcance o seu coração de uma forma mais clara e que você entenda que aquilo que Deus propôs ali no Antigo Testamento e propôs também no Novo Testamento através de várias passagens, que é necessário. A igreja precisa de ter assim essa porta aberta, né? Porque muitas pessoas vão ser alcançadas lá fora. A gente no nosso dia a dia encontra uma pessoa na rua, encontra outra, fala de Deus, mas há pessoas que, como foi o meu caso, quando eu não estava frequentando a igreja, eu passei aqui na porta e eu vi a igreja aberta. Minha mãe tinha comentado, tem uma igreja lá assim, assim, assado. E eu passei e eu gostei, e eu entrei. Assim, outras pessoas que não conhecem também Jesus vão passar e vão querer entrar. Amém. Então é necessário, né? É isso que todos os irmãos aí tenham esse entendimento, né? E que busquem a Deus de forma clara sempre através da palavra, que ali revela isso pra gente. Graças a Deus eu consigo ter esse entendimento, e eu acredito que qualquer um no sentido de dízimo, Deus pode abrir os olhos, né? Deus pode arrancar as escamas dos olhos da pessoa para que aquilo não se torne um fardo, porque eu penso que quando a pessoa tem o dinheiro como Deus da vida dela, é um fardo, porque a pessoa não tem paz na vida dela. Sim. Ela acorda pensando em dinheiro, deita pensando em dinheiro. Isso é um tormento que a pessoa pode arrastar por 50 anos, 60 anos e falecer com essas vendas nos olhos, né? E eu acredito que Deus não quer isso para as nossas vidas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e é sempre muito bom participar dessa mesa aqui com o pastor, hoje com a missionária. Obrigado. Sim, só um detalhe também, olha, passar a palavra aqui para a missionária Márcia, que a gente já falou aqui na igreja também, que é muito importante, é que às vezes a pessoa ela erra por não abençoar a igreja, né, não entender essa questão do dízimo, mas de repente ela pega o microfone lá e ela começa a cativar e sensibilizar as pessoas a dizimarem, sendo que ela não é dizimista, entendeu? Então ela está cometendo dois erros gravíssimos, né, por falar algo que ela não vive, ensinar as pessoas a fazer algo que ela não acredita, e ela está fazendo só por causa de um procedimento que a igreja apoia, e para agradar o pastor ou agradar a liderança, entendeu? Então toma cuidado com isso, meu irmão. Se você subir no altar para pregar um negócio que você não vive, cuidado. Na verdade, para tudo, né? Tudo que você vai fazer para Deus, você tem que pensar bem no que você está fazendo, porque antigamente o pessoal tinha mais temor a Deus, e a gente sabe que Deus quando ele queria fazer alguma coisa, ele dava uma puxada, e hoje a gente não vê tanto isso acontecendo, mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer algo. Não como uma forma de repreensão ou de querer prejudicar a pessoa, mas a gente acredita que o mesmo Deus do passado é o Deus que a gente serve hoje, né? Sim. Então é importante que a gente tenha reverência em qualquer coisa que a gente vá fazer para Deus, seja louvar, seja dizimar, seja pregar a palavra, porque Deus necessita desse cuidado, né? Para muitas coisas a gente é polido, né? Por exemplo, no nosso trabalho a gente tem regras a ser seguido, né? E a gente faz com excelência. Por que para Deus não vai ser com excelência, né? Então é isso que o pastor falou, é bem importante. E glória a Deus por ele ter trazido isso aqui agora. Amém. Missionária Márcia? Bem, eu vejo assim que o dízimo, né? O dízimo te traz uma liberdade, né? É libertador ser dizimista. Glória a Deus por isso.
E eu quero convidar você para viver o extraordinário de Deus na sua vida. E nós temos que entender que nós estamos vivendo os últimos tempos e nunca se pregou, nunca se falou tanto com liberdade sobre Jesus, sobre a palavra dele, sobre as ideias dele. E eu acho isso maravilhoso. E, sabe, nós estamos vivendo assim um avivamento no Brasil. Um avivamento porque o Brasil é um país do Senhor Jesus. Ele nos alcançou, sabe? E para nos alcançar, para você ter essa fé maravilhosa aí dentro do seu coração, entendeu? Ele nos alcançou porque houveram dizimistas, houveram pessoas que se dispuseram, sabe, para investir no bem. Porque a palavra de Deus é justiça, é paz, é amor, né? É transformadora a palavra de Deus. Muitos me conhecem, sabem que eu fui transformada, estou sendo transformada até hoje, pela palavra de Deus. Graças a Deus eu tenho, né, nós temos família cristã, o Brasil é um país cristão, um país amável, né, e nós temos que continuar pregando a palavra do Senhor. Amém? Então, eu e meu marido, né, pastor Mike, a gente vive 100%, investindo tudo para Deus. Porque a criançada, os jovens, eles precisam de Jesus, precisam dessa palavra que transforma, que é transformadora, que é essa palavra extraordinária que faz as pessoas levantar cedo e trabalhar, fazer amizade, né, casar, ter bons filhos, pessoas de bem. Então, para ser pessoa de bem, você tem que entender a Bíblia. Estou falando para você virar um beato, né? Aquela pessoa mecanizada, não é isso. É você conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade justa. Não uma falsa verdade, uma meia verdade, mas é a verdade que Deus deixou. Pensa bem, Jesus Cristo veio e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Ele veio, transformou, mediu, foi o tempo, né? E o tempo é algo assim precioso em nossa vida, né? Então Ele dividiu antes dele e depois dele. E muitas pessoas não querem que você leia a Bíblia, não querem que você vá à igreja, não querem que você participe, muito menos seja dizimista, capaz, né? Mas o Senhor, Ele tem a forma, Ele é o governante das nossas vidas, Ele que tem que governar, amém? O seu intelecto, as suas decisões, a sua capacidade de decidir. Você precisa de uma referência. Nós sabemos que estatisticamente 3% da Europa que é cristã, e lá é onde existe mais suicídio no mundo. Será que isso tem a ver? Então, quando a gente obtém, né, conhecimento, tanto de escola comum, né, é tão bom a gente aprender coisas novas. E a palavra de Jesus, ela renova a nossa vida. Esteja apto, amém? Diante de Deus. Vamos continuar? Beleza, obrigada pela oportunidade, gente. Um beijo no coração. Amém. Agradecer Aleluia. Aqui a Rosângela que entrou. Ei, e também Rosângela. a Márcia, né? A Márcia do Milton. Ô, glória. Márcia, saudade de você. Volta aqui na igreja, vem participar conosco. A Márcia está dizendo que ela é dizimista, que ela sabe da importância do dízimo, né? Que Deus abençoe ela muito. É o com IT, emprego. vamos Então nós continuar. ficamos muito felizes por aquilo que Deus revelou no seu coração, viu, Márcia? Amém, amados? Então nós tentamos falar um pouco sobre dízimo, sobre oferta. Se você não assistiu todo o conteúdo aqui do Pode Cristo, que você possa rever para entender biblicamente a importância do dízimo. É algo que Deus fala no Antigo Testamento, antes, depois da lei. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Na lei, né, os membros ali da igreja de Deus, que eram judeus, né, as 12 tribos, 11 tribos, né, dizimavam para os sacerdotes. Aí Jesus vem para ser o nosso sumo sacerdote. Então a gente não dizima mais para os sacerdotes, a gente dizima para o sumo sacerdote, que é Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E semana que vem, a partir das 15 horas, a gente está de volta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, grande é o avivamento. Pode sair? Eu acho que por causa da gente estar entrando, está na internet Tá. da igreja? Não, A tô sua no meu, mesmo? tô no meu.